Meus irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Estamos estudando este livro. E o Apocalipse 19 é o último ciclo dos 7 ciclos que contam a história do fim. Do fim de uma era, de um tempo nessa terra, onde haverá um juízo e um julgamento e um casamento. São 6 ciclos até agora. Se você percebeu, não dá para pensar em Apocalipse numa história que começa Apocalipse 1, o começo, e o Apocalipse 22, o fim, porque senão você vai encontrar um monte de fins no meio dessa história. O fim do mundo, o mundo já acabou umas 6 vezes nessas nossas lidas. Exatamente porque são ciclos que vão sendo contados, recapitulando a história e contando um pouco mais para que essa revelação de Jesus a respeito do fim seja mais clara possível para a sua igreja. Por isso, o Apocalipse 19 tem como objetivo de dizer do fechamento dos 3 grandes inimigos que se levantaram na história contra Deus e seu povo. A besta que sai do mar, o anticristo, a besta que sai da terra, o falso profeta, a grande Babilônia que foi destruída no Apocalipse 17 e 18, e o Apocalipse 20, que é a destruição do grande dragão, ou seja, de Satanás. E hoje, então, esse Apocalipse 19 vai contar que Deus faz vindicar, ele faz vingança sobre toda a terra. Não há nada que vai fugir do controle dele. E que existem apenas 2 realidades. O Apocalipse, ele não é pós-moderno. O Apocalipse não é pluralista. O Apocalipse só tem 2 verdades: prazer eterno ou sofrimento eterno. O Apocalipse nos deixa nessa questão. Não há como mudar isso. Ou somos selados pelo selo de Cristo, do Cordeiro, ou somos selados pela besta, entregues aos seus desejos, vivemos em função dos nossos instintos e somos servos dela. Aqueles que são servos da besta, sofrimento eterno. Aqueles que são selados e servos de Cristo, salvação e prazer eterno. Vamos ler o texto bíblico? Quero ler com você de Apocalipse 19, do versículo 1 até o versículo 6, para que a gente possa entender o que está falando esses últimos momentos da história da humanidade. Diz assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para tudo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, que com o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa primeira parte é para dizer que no final da história, quem é digno de receber todo o louvor é o nosso Deus. O universo todo vai louvá-lo. A palavra de ordem é louvar a Deus. Você pode perceber que essa palavra aleluia não vai existir no Novo Testamento. Ela só vai ser dita lá no final. Parece que ela é reservada. Parece que essa palavra tem um poder muito grande de expressar algo. Louvar a Deus, a gente aprende lá na escola bíblica dominical que nós louvamos a Deus pelos seus feitos e adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, exaltamos a Ele pelo que Ele age nas nossas vidas e nós adoramos pelo que Ele é. A palavra aleluia
significa literalmente louvai ao Senhor, louvai a Deus, ou aleluia, louvar, louvar e Yah, que poderia ser Já, né? Alguns chamam o Deus Já, é louvor, louvor a esse Deus. Os seres celestiais vão louvar, a criação vai louvar, todos vão louvar, inclusive os que não foram selados por Ele. Até eles terão que reconhecer os feitos do Senhor. Até aqueles que não quiseram reconhecer aqui, terão que reconhecer lá. Por isso que é tão complicada essa questão. Quem lê o livro de Filipenses, quando diz lá que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e declararão que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa ideia desse louvor, o melhor louvor não é o louvor forçado, não é o louvor, você tinha razão. O melhor louvor é o louvor, que bom que eu estou do lado de quem tinha razão. Olha só que coisa interessante. Os primeiros seres a louvar são os seres angelicais. O versículo 1 e 2 vai dizer dessa multidão. E essa multidão vai dizer aleluia. Eles louvam a Deus e eles estão louvando a Deus. Esses seres celestiais, anjos, vão louvar a Deus porque Ele é justo. E eles vão louvá-lo porque Ele cobrou o sangue dos seus santos. Toda a maldade que o mundo, a sociedade da época, a lei da época, o império da época romano, lembra que essa história acontece em meio à perseguição romana ao cristianismo? Todos esses imperadores, todos os reis da terra, todos que fizeram maldade aos santos do Senhor, o Senhor cobrou e Ele vai cobrar. E por isso os anjos estão dizendo, nada saiu do teu controle. O Senhor é digno de louvor. Uma segunda manifestação de adoração está aqui de toda a igreja e de toda a natureza criada. Quem está acompanhando o Apocalipse com a gente sabe que os seres celestiais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos são simbolismos, são simbólicos. Os 24 anciãos simbolizam todos os profetas e todos os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, Velho e Novo Testamento, a igreja representada tanto lá no Velho quanto do Novo, adorando ao Senhor. Veja que eles não só louvam, mas eles adoram. E os 4 seres viventes, a gente já conversou isso, eles são toda essa natureza, toda a criação de Deus. O leão, o boi, o homem, a águia, essa ideia de simbolizar a natureza. Toda a natureza e toda a igreja representada vai adorar ao Senhor. E olha só, prostrando e adorando. Porque sabem que Ele é Deus Todo-Poderoso. No meio da nossa situação agora, no meio dos problemas que você e eu estamos passando, nós somos tentados a não reconhecer a presença de Deus e achar que Ele não é tão poderoso quanto a gente queria que Ele fosse. Mas é exatamente no meio da batalha que a gente reconhece os adoradores. É gente que adora porque crê. Adora porque acredita que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que os currais não tenham mais o seu gado, a minha alma ainda adorará e louvará o Deus da minha salvação. Porque um dia nós adoraremos e louvaremos porque vimos, porque presenciamos. Mas a gente precisa aprender a louvar agora, sem ver e sem perceber muitas vezes. Toda a igreja vai fazer isso, toda a natureza vai fazer isso. A totalidade da igreja e da natureza, adorando e reconhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso. Uma terceira maneira de adorar aqui nesses versículos está dos profetas, existe dos profetas e dos mártires do povo de Deus. Vai dizer no versículo 5 que sai uma voz do trono de louvem ao nosso Deus todos vocês seus servos que o temem, tanto os pequenos quanto os grandes.
aleluia, no final, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. 2 grupos aqui de gente adorando e convocando para adoração. São convocados para adoração. O primeiro grupo são desses chamados servos de Deus. E o Apocalipse tem uma linguagem específica para esses servos de Deus. Esses servos aqui não é a gente, os meros mortais. Esses servos aqui é a tropa de elite. É gente que viveu de maneira muito especial para Deus. Os profetas que morreram por causa do Evangelho de Cristo e os mártires da igreja que morreram por causa disso. O Apocalipse dá esse destaque. Esses servos vão dizer, louvado, aleluia, porque o Senhor reina, o nosso Deus Todo-Poderoso. Como se dissesse, a nossa morte não foi em vão. Os açoites que nós levamos por causa do seu nome não foram em vão. O Senhor fez vingar o nosso sangue. O Senhor fez. Lembra que Apocalipse 6, as almas estão debaixo do trono de Deus, dizendo, até quando? Até quando, Deus, o Senhor vai permitir a morte dos seus santos, dos seus servos? Ele diz assim, espera, porque ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou a medida. Mas agora chegou. Agora é o fim. Aleluia, porque o Senhor vingou. Em segundo lugar, tanto os pequenos quanto grandes. Todos são reconhecidos como aqueles que vão louvar e adorar ao Senhor naquele tempo. E aí a cena muda. Depois de todo esse louvor e toda essa adoração prestadas a esse Deus e a esse Rei, versículo 7, o 8 e o 9 vão sair para uma outra descrição. Vamos dizer que por causa de todo esse louvor, por causa desse Deus Todo-Poderoso, agora está pronto para ver uma cena inusitada no céu. Versículos 7, 8 e 9 diz assim, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos seus santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Para a gente entender o que está por trás dessa cena, que Jesus se torna o noivo e a sua igreja a noiva que vai se casar com ele no céu, a gente precisa lembrar que ele sempre usou essa figura. Jesus sempre usou essa metáfora do casamento. Aliás, no Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre usa essa figura, que ele é o marido, Israel era a esposa, e no Novo Testamento Cristo empresta, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Hernandes Dias Lopes, num dos sermões dele, explica sobre como é que era o casamento judaico, que dá para a gente entender um pouquinho do que Jesus queria dizer. Interessante que eram 4 etapas. A primeira etapa era um documento que era assinado pelo noivo e pela noiva. Esse era o noivado. Noivado já era um documento assinado. E só podia se separar depois desse documento pelo divórcio. Por isso que foi o caso de José e Maria. Lembra que eles não estavam casados legalmente ainda, oficialmente, mas já eram noivos, assinados esse documento, e ele estava dizendo, puxa, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma carta de divórcio? Não dá, eu vou fugir. Segunda etapa, depois dessa assinatura, o noivo e a noiva voltavam para suas casas, e o noivo ia trabalhar para pagar o dote que o pai da noiva estabeleceu. E aí, depois que ele tivesse o dinheiro para casar, se fosse assim, muita gente não ia casar nunca, hoje, dos quais eu sou o principal. Se eu tivesse dinheiro para pagar o dote, pagar em 12 parcelas. Foi o caso lá do Labão e do Jacó, lembra da história? Labão, o Jacó trabalhou 7 anos por causa da Lia, a Raquel, daí o Labão enganou ele, trouxe a Lia. Ele falou, não, mas não era por essa que eu trabalhei. Não, mas pela Raquel é mais 7 anos. Aí ele trabalhou mais 7 anos. E tem gente que diz que não tem história de amor na Bíblia. Claro que tem. O cara trabalhar mais 7 anos por causa da esposa é porque ama muito. Muito. Então, trabalhou esse lá. E aí
tem o dinheiro do dote e vai para a terceira etapa, que é exatamente o casamento. Aí ele vai acompanhado dos seus amigos numa festa pelo meio da rua, é uma procissão. Festando e rindo e cantando, porque ele está indo para a casa da noiva. E a noiva já vestiu o vestido, já está preparada para receber lá este noivo. E essa festa, e ela vai para a casa dele, e aí tem uma festa de núpcias. É a quarta etapa, que dura 7 a 14 dias de festa. E aí, lá se contrai as núpcias, se tem a consumação do ato. O que isso representa? Jesus está dizendo exatamente essa figura. Olha, o dia que vocês me aceitaram como seu Senhor e Salvador, vocês assinaram um compromisso comigo. Compromisso de amor. E a etapa agora, eu vou trabalhar. Onde que Jesus foi trabalhar? A ideia de que Jesus foi preparar lugar para nós. Essa ideia de que Jesus está trabalhando. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. O que ele está trabalhando? Ele está construindo tudo isso para que a gente possa usufruir. Construiu através da cruz, construiu através do seu sangue, mas também está preparando lugar para nós. Onde? Na grande Jerusalém. Jesus está trabalhando todo o tempo. Jesus não terminou o seu trabalho. Aliás, comigo ele trabalha turnos e vários turnos comigo, por mim. Depois, essa etapa de que virá o tempo onde ele virá com seus anjos nos buscar. E aí nós vamos subir para a casa dele, para a festa, para consumar todas as coisas. Qual é a lição aqui? Somos a noiva, mas também somos os convidados. Nós somos simultaneamente as duas coisas. Olha o que diz Mateus 26, 29. Eu lhes digo de que agora em diante não beberei mais deste fruto da vide, até que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está dizendo, olha, vocês vão beber comigo este vinho, vocês vão celebrar as bodas do Cordeiro. Vocês são simultaneamente a noiva e simultaneamente os convidados. Veja que coisa interessante. Você não é a noiva. Eu não sou a noiva. Essa expressão do Apocalipse não é uma coisa individual. É uma coisa coletiva. Nós somos a noiva. É a igreja que é a noiva. Isso quer dizer, queridos, que esse ajuntamento aqui, esse grupo de pessoas que se reúne, que tem prazer de estar juntos, é a noiva. O Apocalipse não é uma coisa individual. Eu sou a noiva. Não, você não é a noiva. Sem corpo não há noiva. Noiva tem corpo, é corpo. Jesus veio para a sua noiva. E quando nós olhamos para isso, não quer dizer, não estou entrando lá no século I, que sem a igreja não há salvação, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que você precisa entender que aqui não é um grupinho que se reúne toda semana, é um corpo que você tem que sentir o fluir de Deus através de você, no corpo, porque você e este corpo são a noiva de Cristo. E nós precisamos valorizar o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que é no corpo que nós somos curados. É no corpo que nós somos admoestados. É no corpo que nós somos motivados ao crescimento. Então, essa vida solitária, de membros solitários, que não se agregam ao corpo, que não se entregam ao corpo, que não se beneficiam do corpo, que não se submetem ao corpo, não é noiva. A noiva é o povo. Jesus vem buscar a sua noiva. Que corpo você está ligado? Uma terceira lição que eu tenho desse texto é que a noiva deve estar preparada.
Veja que coisa interessante. O versículo 8 diz que lhe foi dado para vestir linho fino, brilhante e puro. Isso quer dizer, querido, que você e eu não podemos adquirir o vestido. Ou seja, nós não podemos auto-intitularmos noiva. Nós não podemos simplesmente chegar assim, pelos meus atos, pela minha vontade, eu quero ser parte desse corpo. Não. É um convite. Jesus é quem me dá a entrada neste corpo. Ele quem me convida. Não é uma coisa que eu, por agremiação, mas é uma coisa por aceitação de Cristo à minha vida. Não sou eu que aceito a Cristo, é Ele que me aceita. Ele que me reconhece. Ele que me chama. Não há nenhum esforço, nenhuma tentativa minha, nenhuma obra minha, nenhuma ação minha. Eu sou salvo pela graça. Ele que na sua infinita graça, na sua infinito favor, olhou para mim, um miserável pecador. Para você, miserável pecador. Pastor, você me chamou de miserável pecador? Meu irmão, não sou eu, é a Bíblia que te chama de miserável pecador. E se você não se sente miserável pecador, você não precisa de salvação. E se você não precisa de salvação, você não precisa de Jesus. E o Apocalipse nos coloca numa situação muito complicada. Se não preciso de salvação, se não preciso de Jesus, não faço parte dessa eleição. Não sou convidado. Está vendo a seriedade de Apocalipse, queridos? É por isso que é tão difícil, porque pastor quer pregar só amor. Eu quero ser esse pastor que diz assim, Jesus ama você e Ele ama você. Mas pensa bem nesse noivo. O noivo que se prepara. O noivo que te ama, que se declara para você. E você fica dando desculpinha para ele. Dizendo, não sei se eu gosto de você. Tem um aí mais bonitão que você. Tem um que tem o dote maior que você. Não sei. Não sei. Cansei. Quando nós olhamos para o texto, ele vai dizer, este vestido foi dado a vestir, foi dado por Cristo, por Ele. Então, a noiva não pode comprar o vestido, foi dado, é justificação. Cristo me justificou do meu pecado. É Cristo quem me justifica, é Cristo que faz os meus atos de justiça serem justos. Mas olha só o que diz a segunda parte. O linho fino são os atos dos justos, dos santos, justos dos santos. Só que parece que tem uma coisa interessante aqui. O vestido não posso adquirir. Mas há uma coisa que eu preciso entender, que eu preciso mantê-lo limpo. Eu preciso estar preparado, como a parábola diz. Como a Bíblia diz. A nossa preparação também não é uma ação nossa, que a gente se santifica pelo nosso esforço, mas é uma permissão que a gente dá ao Espírito Santo de Deus para cada dia estar agindo em nós e dizendo assim, olha, tem que mudar algumas coisas. Você não está sendo essa noiva. Você não está participando desta noiva sem ruga, sem mancha e sem nenhum problema. Você não está permitindo o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, deixando as suas vestes limpas. Então, se há necessidade da justificação em Cristo, também há necessidade do Espírito Santo de Deus em mim, me transformando e me mudando e me trazendo a semelhança dele. Quando nós olhamos para isso, parece que há uma ação, sim, onde Cristo me justifica, o Espírito Santo me santifica para que eu esteja pronto. Santificação da igreja é uma atenção contra o pecado. O dia que eu e você não tensionarmos mais dentro de nós o pecado, é porque o Espírito Santo não está fazendo mais a sua obra de santificação, porque nós não mais permitimos a sua ação. É noiva com veste suja. É igreja noiva com vestes rasgadas. É noiva que errou o time e começou a arrumar muito tarde.
Casamento era 6, 5h30, ela falou, vai dar tempo. Não dá. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 22, de 8 a 14. Então disse os seus servos, Jesus contando essa parábola, o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Jesus chama, o Senhor chama, o rei chama um monte de gente, e aqui é uma alusão ao povo judeu, foi chamados, mas eles não aceitaram, não quiseram vir. Então o rei diz, vá às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Jesus convida gente boa e gente má. Céu não é lugar de gente que faz tudo certinho. Céu é lugar de gente convidada e que reconheceu o convite e foi regenerado por Cristo. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus está dizendo em Mateus, o mesmo Jesus que está falando da sua revelação do casamento. A escolha é de Deus, mediante a nossa prontidão. Veja que ele chama todos. Mas há aqui uma coisa interessante, é bem provável que nessa chamada a todos, foi dado vestes para aqueles que queriam entrar. Você pode vir, só que nós vamos modificar você, porque onde você está não pode estar do jeito que você está. Tem que ser modificado. Digamos que todos ganharam as suas vestes e esse, por algum motivo ou outro, não quis vestir ou passou despercebido. O objetivo, então, daquele senhor foi dizer assim, você não está qualificado. Veja, ele não teria que fazer nada pelo esforço dele, pelo mérito dele. A única coisa que ele tinha era que submeter-se à santidade daquele local. Aquele local era separado. E se era separado, não podia ir com uma qualquer roupa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Tinha que ser com aquela roupa. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas querem ir para a festa com Cristo, mas não querem se submeter às regras da festa. Nós queremos o casamento com o Cordeiro, mas não queremos nos preparar para isso. Só entra convidados. Não pelos méritos. Aquele homem não estava justificado pelo sangue do Cordeiro e nem estava santificado pela ação do Espírito Santo. Por isso ele emudeceu. Sabe por que ele emudeceu? Porque diante de quem tem poder de dizer você pode e você não pode, nós nos calamos. Você tem um monte de resposta para mim. Você tem um monte de resposta para as pessoas. Mas as suas respostas diante de Jesus são tolas e vazias. Porque você não pode enganá-lo. Sabe qual que é a maior tristeza? Seria importante você se emudecer diante da palavra do Senhor hoje, que te chama, que te convida amorosamente a reatar um compromisso sincero com Jesus e a sua igreja. Emudecer-se diante desse primeiro convite, para que diante da glória que vai ser aquele dia, não haja na sua boca emudecer, mas você seja dessa multidão que vai dizer, aleluia, o Senhor reina para todo sempre. Esse é o convite que está sendo feito. Há um hino do cantor cristão que diz, manso e suave
Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, o pecador, vem. O texto vai continuar. Vai dizer da supremacia desse Jesus que agora não é mais um cordeiro, não é mais aquele cordeiro que está lá emudecido, que não tem assim parece que não tem poder, aquele que morre na cruz em silêncio. Não, agora ele é esse cavaleiro. E no versículo 10 em diante vai dizer: então caí sobre os seus pés para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e como seus irmãos. Versículo 11 vai dizer: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro era fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, da qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cena do Apocalipse completamente. Sai da festa para o Cordeiro com os seus convidados e com a sua noiva, para a cena daquele que é o vingador de Deus. Não tem passagem, não tem mudança, não tem cena de intervalo. É direto, a cena muda. E a identidade desse cavaleiro está no seu nome. Nome é algo que mostra quem nós somos, que nos descreve. Primeiro, ele é fiel e verdadeiro, ou seja, totalmente confiável. Você pode confiar, porque tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele está cumprindo aqui no Apocalipse, nessa cena de Apocalipse 19. Ele veio para julgar aqueles que estavam vivendo com suas obras não concernentes ao projeto de Deus. Segunda palavra, nome que ninguém conhece, um segundo nome. Ou seja, nós não conseguimos decifrá-lo nem conhecê-lo totalmente, a não ser que ele se revele a nós. Ninguém pode conhecê-lo. Terceiro nome, palavra de Deus ou verbo de Deus, dá a ideia de ação. Jesus é toda a ação de Deus, e a ação agora é justiça. Às vezes o nome de Jesus é amor, mas nessa cena não é mais amor, é justiça. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Importante aqui para o primeiro século. Você imagina só uma igreja perseguida, torturada, membros delas sendo mortos por causa do imperador romano Domiciano, por causa de toda a perseguição que se imperava, porque eles diziam que Jesus era Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles morriam por causa disso. Jesus está dizendo aqui, nessa cena, esse cavaleiro fiel e verdadeiro é a figuração de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o poder agora de Jesus é um poder e autoridade desse cavaleiro que vem vingar, vem cavalgando, com os olhos cheios de fogo, mostra a ideia de conhecimento, o olhar penetrante que invade, olhar de raio laser. Entra lá dentro, conhece a minha mente, o meu coração, penetra todas as coisas. Cabeça cheia de coroas, essa ideia de todo poder e autoridade. A besta tinha coroas, mas ele era superior a ela. E o propósito desse cavaleiro vingador? Primeiro, com esse manto cheio de sangue, a coxa, tudo cheio de sangue, esse manto totalmente cheio de sangue. Esse sangue não era dele, esse sangue era dos seus inimigos, porque Jesus não é mais o redentor aqui, o cordeiro que morre no nosso lugar. Jesus agora é o cavaleiro que vem vingar o sangue daqueles que morreram por causa do Evangelho. Cena assustadora para a gente, porque nós não estamos acostumados com essa feição de Jesus. Mas Jesus não é um hippie.
que passa a vida dizendo paz e amor. Jesus é Senhor. Senhor hoje, mesmo que amorosamente, mas Ele é Senhor hoje. Ele já tem todo o poder e autoridade, porque Ele conquistou na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo todos os inimigos. E aí, Ele se une a esse exército celestial para a batalha final, uma batalha que nem é batalha, porque com o sopro da sua boca Ele destrói a besta, com todo o poder que Ele tem numa guerra, porque os anjos o seguem. Aí a sentença às nações, sentença de julgamento. Na cena anterior era casamento, na cena agora é julgamento. A espada afiada que sai da sua boca. Jesus não precisa de espada para guerrear. O que Ele fala acontece. E a sentença são os atos dos homens sem Deus. São pisados, os atos desses homens sem Deus são pisados por Jesus. É o lagar. Lagar é aquela tina enorme que bota as uvas, alguém pisa, prensa e sai o suco ali daquilo. A Bíblia vai dizer que Jesus é o que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Os atos dos homens sem Deus são colocados ali e Cristo pisa, e esse líquido que sai enche as taças da ira de Deus que são derramadas contra a própria humanidade. Ele faz os atos virarem sentença contra os próprios homens e faz esses mesmos homens beberem dos seus atos lançados sobre a terra. Ele quem pisa o lagar. Por isso, julgamento e condenação. A palavra de Deus vai dizer no versículo 17 e 18. Vi um anjo que estava de pé no sol e clamava em alta voz, e todas as aves que voavam por meio do céu: venham, reúnam para grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais, poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de livres, carnes de todos, de livres e escravos, pequenos e grandes. E o versículo 21 diz: os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui mostra um juízo que não é só para os grandes, nem só para os reis, nem só para os poderosos. É uma carne de todos e uma cena dolorosa, onde Deus convida todas as aves de rapina, todas as aves que amam coisa morta, e chama para o banquete. Todos livres, escravos, pequenos e grandes, pobres e ricos. Aqueles que pensam que só ricos que maltratam os outros, que humilham os outros, poderosos que matam as pessoas com suas atitudes vão para o inferno. Não, aqui, pobres que desejam ser ricos que matam os outros também vão para o inferno. Todos nós que não entendemos que fomos convidados para uma festa. Todos nós que não entendemos que para essa festa acontecer, eu preciso me preparar e aceitar aquilo que é a palavra de Deus em mim. Preciso das mudanças do Evangelho, preciso de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Todos esses que rejeitam a Cristo e a sua verdade serão esses que estarão ali. E por isso, o julgamento da besta e os reis da terra, a besta é presa, falso profeta que havia feito milagres também é preso no lago de fogo ardente. Fecha-se esses inimigos. Falta só o inimigo maior, o diabo, que será no capítulo 20. Mas esses perderam a sua batalha, porque lutaram contra o Deus Todo-Poderoso e seu Cordeiro. Agora nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o Senhor já nos vestiu. E agora nós temos só que esperar isso. Esse momento onde triunfalmente estaremos diante dele para as bodas do Cordeiro. Por isso o texto finaliza dizendo exatamente isso.
casamento ou julgamento. Para o casamento, um convite. Uma roupa que mostra o arrependimento. Uma roupa que mostra o quanto eu vivo e desejo viver para esse Jesus. O quanto eu amo. São as nossas vestes. Ou um julgamento que vai ser sobre as nossas obras sem Ele. Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. E dizer para você que não me traz nenhum prazer essa mensagem. Não me traz nenhuma alegria pregar Apocalipse 19. Mas eu venho aqui te fazer um convite. O convite é a uma festa. Uma festa realizada por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa festa, você e eu somos convidados. Qual é a sua resposta? Tem outra coisa para fazer? Tem um jogo para assistir? Tem uma atividade a realizar? Se Jesus Cristo não for a pessoa mais importante da sua vida, em vida, não será a pessoa mais importante da sua vida em morte. Acerta com Deus. Diga humildemente aí: Senhor Jesus, Tu me aceitas, Tu me recebes. Então, Jesus, muda o meu coração. Talvez eu estou que nem esse moço. Minhas roupas não são adequadas. Estão sujas, rasgadas. Troca, Senhor Jesus. Troca porque eu quero viver segundo o Teu querer. Porque eu quero Te agradar aqui e na eternidade também. Senhor Deus, nós oramos no nome de Jesus nessa noite. Como noiva de Cristo, a igreja de Cristo aqui. Senhor, abre os olhos dos Teus que estão ouvindo essa mensagem. Pai, abre os olhos e o coração daqueles que ainda não entenderam que Tu és a razão da nossa vida e da nossa existência. E que tudo vai orbitar em torno do Senhor. Porque o Senhor deve ter a supremacia das nossas vidas. Pai, se alguma coisa é mais importante que o Senhor nessa vida, que o Senhor possa nos ensinar a tirá-la, porque queremos, ó Deus, as nossas vestes brancas. Santifica a nossa vida, Espírito Santo. Entra no nosso coração, sonda a nossa mente, fala conosco, interfere, ó Deus, neste momento. E vai nos trazendo a imagem e semelhança do Teu Filho, para que a gente possa ser digno, ó Deus, de poder dizer: somos a noiva, somos convidados, temos o passaporte, o sangue de Cristo por nós. Senhor Jesus, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Pai, desperta a Tua noiva, para que o Apocalipse 19 não seja julgamento, mas casamento. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.